Buenas, turma, tudo bem? Turma, nessa gravação aqui eu vou explicar duas questões que foram lançadas como dúvidas, uma pela Paloma e outra pelo Felipe, tá certo? Inicialmente eu vou compartilhar com vocês o Jamboard, que vai estar disponível posteriormente na pasta do Drive, tá certo? Bom, a primeira questão que surgiu como dúvida foi a questão do número 7, que a Paloma pediu. A questão número 7, ela pede o seguinte. Calcule, aí vem do item A ao item F, certo? O item A pede-se para calcular a intersecção de todos os intervalos desta forma aqui, porque isso aqui é um intervalo, em que o x pertença a 1 a infinito. Certo? Ou seja, quer-se saber o que vem a ser essa intersecção. Ah, mas o que é isso, professor? Bom, como x percorre todos os reais a partir do 1, então você vai estar pegando, por exemplo, o x igual a 1 vai dar o intervalo menos 1, 1. X igual a 2 vai dar o intervalo menos 1 meio, 1 meio. X igual a 3 vai dar o intervalo menos 1 terço, 1 terço. Só que o x percorre todos os reais maiores ou iguais a 1. E como você quer a intersecção, como você vai determinar os elementos que estão em todos esses intervalos? A ideia, primeiramente, é qual? Né? É você intuir. Opa, o que vai dar essa intersecção? Você pode pensar em desenhos. Por exemplo, quando o x for 1, isso aqui tudo faz rascunho, tá? Quando o x for 1, tu vais ter o intervalo menos 1, 1. Já que o x é 1. Quando o x for 2, tu vais ter um intervalo menos 1 meio, 1 meio. Ou seja, digamos que esteja aqui. Certo? Notem que a intersecção desses dois intervalos vai dar um intervalo menor. Quando o x for 3, você vai estar substituindo aqui por 3, então vai ficar o intervalo menos 1 terço, 1 terço. Digamos que aqui esteja o intervalo menos 1 terço e 1 terço. Ok? Observem que a intersecção desses intervalos vai dar este intervalo aqui. Ah, se eu pegar x igual a 347, vai dar um intervalo muito pequeno, porque aqui vai ficar menos 1 sobre 347 e 1 sobre 347. E a intersecção de todos esses intervalos vai dar esse intervalo menor. Ah, mas professor, o x, ele percorre todos os reais. Eu poderia pegar o x igual, eventualmente, a 1,5. Quando você pega o x igual a 1,5, tu vais ter um intervalo menos 1 sobre 1,5 e 1 sobre 1,5, que vai ser um intervalo, de certa forma, contido nesse intervalo maior. E observem que a intersecção também vai dar esse conjunto menor. Aí, se eu pegar x igual a raiz quadrada de 2, professor, que é um número maior do que 1, também tu vai ter um intervalo da forma... bom, aí tem que ver raiz quadrada de 2. Pega a raiz quadrada de 3, tá? 7. Então, tu vai ter menos 1 sobre raiz quadrada de 3 e 1 sobre raiz quadrada de 3,
que vai ser um outro intervalinho contido neste, e a intersecção deles parece que vai dar um intervalo menor. Poxa, então parece que à medida que o x cresce, esses intervalos vão se reduzir a um intervalo cada vez menor em termos de comprimento, porém sempre contendo o zero. Então, é de se pensar que essa intersecção, quando eu faço x percorrer todos os reais maiores ou iguais a 1, dê apenas um elemento. Qual é o elemento? O zero. Porque o zero, ele vai estar em todos esses intervalos que eu construí aqui. Tá? Então, o primeiro passo de todos é você intuir. Poxa, que conjunto dá. Tá certo? O segundo passo é você justificar. E como você vai justificar, né? Bem, vamos pegar um elemento que esteja na intersecção de todos. Então, seja Z um elemento que esteja na intersecção de todos esses intervalos. Isso significa dizer que o Z pertence a cada um desses intervalos, né? Para todo x maior ou igual a 1, ou para todo x pertencente a esse intervalo 1 a infinito. Mas, o que significa isso em outras palavras? Significa que o z ele é sempre maior que menos 1 sobre x e sempre menor que 1 sobre x, já que ele está nesse intervalo, isso ocorrendo para todo x pertencente a 1 infinito. Então, tu pode tornar esse x tão grande quanto você queira, inclusive próximo do infinito. Então, qual é a ideia? A ideia é usar cálculo, né? Então, quando você calcula o limite de menos 1 sobre x, quando x tende a infinito, isso aqui vai dar zero. E limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito, também vai dar zero. Então, o limite das duas extremidades está dando zero. Logo, pelo teorema do sanduíche que nós aprendemos em cálculo e nós veremos em análise com justificativa precisa, né? Nós temos que o limite do cara entre as duas extremidades vai dar zero. Limite de z, quando o x tende a infinito, tem que ser zero. Mas o z não depende de x, é uma constante. Então, você vai ter o quê? Limite de uma constante vai dar a própria constante, ou seja, z igual a zero. Em outras palavras, qualquer ponto que eu pegue nessa intersecção, obrigatoriamente ele vai ser igual a zero, certo? Então, nós pegamos um elemento desse conjunto e concluímos que ele é zero. Pode dizer, então, que Z pertence a esse conjunto. Consequentemente, nós temos que essa intersecção com x pertencente ao intervalo 1 a infinito vai estar contido aqui. Agora, como eu quero provar uma igualdade entre conjuntos, eu teria que mostrar que esse conjunto está contido no outro, e isso é verdade, né? O zero, ele pertence a cada um desses intervalos. Isso valendo para todo x pertencente ao intervalo 1 a infinito. Ora, se ele pertence a cada um desses intervalos, significa dizer que o zero, ele pertencerá a esta intersecção. E assim, nós podemos dizer que esse conjunto está contido na intersecção de todos estes intervalos. Bom, então a gente vai utilizar essa informação e esta outra informação para concluir o quê? De 1 e 2, segue que os dois conjuntos são iguais, porque um está contido no outro
e o outro está contido no 1. Tá certo? Então, essa é a 7A. E se fosse perguntado a vocês a reunião ao invés da intersecção, né? Vamos colocar esse aqui. E se fosse pedido isso aqui, a reunião de todos os intervalos desta forma, x pertencente a um infinito. O que que daria? Ó, a intuição nos diz que vai dar o maior conjunto possível. E o maior conjunto possível vai ser qual? Ora, vai ser esse conjunto aqui, quando x for igual a 1, né? Então, é de se pensar que essa reunião de quem? De um intervalo menos 1, 1. Aí você tem que justificar, né? Pois, como que você mostra que dois conjuntos são iguais? Mostra que um está contido no outro e que o outro está contido no 1. Então, nós temos que mostrar essencialmente que esse conjunto está aqui e esse outro conjunto está contido aqui. Tá certo? Vamos provar a primeira das inclusões, ou seja, que essa reunião de fato está contida no intervalo menos 1. Então, olha só. Pois, para cada, ou melhor, se x ou se z pertence a essa reunião, então, o que significa dizer que um elemento está na reunião de uma família de conjuntos? Aqui você tem uma família de conjuntos, né? Significa dizer que o z está em algum desses intervalos. Então, existe, vou colocar assim, um x barra, já que eu não sei qual é esse elemento, pertencente a 1 a infinito, tal que o z pertencerá a esse intervalinho aqui. Que, por sua vez, vai estar contido no intervalo menos 1. Por que está contido no intervalo menos 1? Então, vamos escrever isso, vai. Mas esse intervalo aqui estará contido no intervalo menos 1, 1. Por quê? Porque o x barra, ele é maior ou igual a 1. Isso significa dizer que 1 sobre x barra vai ser necessariamente menor ou igual a 1 e menos 1 sobre x barra vai ser maior ou igual a menos 1. Ok? Então, você tem essa inclusão, já que ocorre essas duas condições. Bom, se esse intervalo está contido neste e z é um ponto desse primeiro intervalo, você pode dizer que o z vai pertencer ao intervalo menos 1. Consequentemente, você tem que todo ponto dessa reunião vai estar nesse intervalo, ou seja, essa reunião aqui de fato vai estar contida nesse intervalinho. E a recíproca, professor? Bom, a recíproca, ou seja, que esse conjunto está contido lá, é fato porque quando eu faço x igual a 1, esse intervalo vai ser um dos intervalos que comparecem aqui. E nós sabemos que qualquer conjunto estará contido na reunião dele com outros conjuntos. Ou seja, esse intervalinho menos 1, 1, ele está contido certamente nesse intervalo mesmo, reunido com mais coisas. Que coisas? Com isso aqui, com x pertencente ao intervalo aberto 1 a infinito. Certo?
Mas essa reunião aqui que eu coloco é o seguinte. Você tem, então, que o intervalo menos 1, que está aqui, estará contido onde? Estará contido na reunião desses intervalos, com x percorrendo 1 a infinito. Ok? Então, tendo essa condição, vamos chamar aqui de A, e tendo essa outra condição, essas duas inclusões, né? Segue o que nós queríamos. Então, DA e B segue que os dois conjuntos obrigatoriamente serão iguais. Tá bom? Então, essa era uma ideia para resolver a questão do número 7, item A. Professor, tem como resolver outro? Eu sugiro que vocês tentem, a partir dessas ideias, resolver os demais, tá certo? Então, pensem, tá? Agora, a outra dúvida que foi... E, claro, se vocês tiverem dúvidas ainda, escrevam para mim, fico no aguardo. A outra dúvida se refere à lista de exercícios 2, certo? Mais precisamente, a questão de número 8. Então, lista 2, questão de número 8. Essa questão de número 8, ela tem 3 itens, né? Bom, questão número 8 diz assim: considere f uma função de R2 em R. Definida como essa função? Então, como ela sai do R2, então sai do produto cartesiano. Então, vai ter 2 pontinhos aqui. Então, um parzinho ordenado. A imagem desse parzinho ordenado dá x² mais y². Pede-se para determinar a imagem inversa do y através da f e a imagem direta do x através da f. Eu vou fazer apenas um dos itens. Os demais eu deixo para vocês trabalharem. Então, vamos fazer o primeiro item, item A. No item A, eu digo a vocês, ó, o x é esse conjuntinho aqui. Dos xy pertencentes a R2, tais que x² sobre 9 mais y² sobre 4 é igual a 1. E o y é justamente o intervalo 4, 9. Tá? Bom, antes de mais nada, o que vem a ser a imagem inversa de um conjunto? Então, vamos recordar aqui. Então, recordando, então, rascunho, né? A imagem inversa de um conjunto através da f é um conjunto de pontos do domínio cuja imagem cai em y, ou seja, é o conjunto de pontos do R2, tais que f de xy pertença a y. Certo? Então, isso é a imagem inversa de y. Bom, e imagem direta, professor? A imagem direta do conjunto x através da f é o conjunto dos pontos da forma f de xy, tal que xy percorra o domínio da minha função. Tá? Bem, inicialmente, eu não sugiro que você vá escrevendo já a resolução da questão. Eu sugiro que você pense um pouquinho e analise a função que é dada a você. Nesse caso, é essa função de duas variáveis chegando em R, né? Cujo gráfico nós sabemos construir.
nós aprendemos lá em cálculo 2, se não me engano, ou até mesmo em geometria analítica, quando você... Não, geometria analítica não, em cálculo 2, né? Se aqui for o eixo x, aqui for o eixo y e aqui for o eixo z, quando eu tenho f de xy igual a x quadrado mais y quadrado, encarando isso aqui como sendo z, eu vou ter que z é x quadrado mais y quadrado. E o gráfico dessa função, na realidade, vai ser o que a gente chama de paraboloide, né? Então, algo assim. Só a casca, tá? Só a casca. Claro, isso aqui você vai para o infinito, ok? Então, caso você não saiba construir o gráfico da paraboloide ou o gráfico dessa função, por favor, me pergunte à parte. Tá? No fundo, para construir esse gráfico, basta você fazer, por exemplo, x igual a zero e perceber que no plano ZY tu vai ter uma parábola. Se você fizer o y igual a zero, no plano XZ, vai ter uma parábola. E assim sucessivamente, tá? Bom, e se você tiver z igual a zero, tu vai ter um ponto só, porque se z for zero, tu vai ter x quadrado mais y quadrado igual a zero, ou seja, xy é igual a zero, zero. E isso aqui é sempre maior ou igual a zero, então isso aqui vai ser, de certa forma, o gráfico dessa função. Bom, a questão ela pede, olha, a imagem inversa desse conjunto 4, 9. Então, o y, aliás, o z agora, que é o meu f de xy, ele vai estar no intervalo 4, 9. Então, meu contradomínio é todos reais e o domínio é o R2. É esse plano da base. Tá? Como esse y igual a 4, 9 está no contradomínio, então aqui digamos que esteja o 4 e aqui digamos que esteja o 9. Como eu faço para determinar a imagem inversa desse intervalinho através da função? A ideia agora não é mais tomar retas como a gente estava tomando lá nos casos de funções modular ou função x quadrado. Nesse caso, vai tomar planos paralelos ao domínio, e esses planos paralelos ao domínio vão cortar o paraboloide em circunferências. E aí você projeta essas circunferências no domínio. Mas observe que cada pontinho que eu pegue do intervalo 4, 9, eu posso fazer o mesmo processo. Projeto. E aí tu vai obter no domínio uma outra circunferência. Então, no fundo, tu vai estar obtendo o que a gente chama de um anel, ok? Essa vai ser a imagem inversa desse conjunto através dessa função. Como que a gente escreve isso, professor? Bom, vamos pensar um pouquinho. Aqui é só uma ideia, tá? Intuitiva. Agora, como a gente escreve formalmente é assim. Y é 4, 9. Então, é o conjunto dos pontos do R2, tais que o f de xy pertença ao intervalo 4, 9. Ou ainda, é o conjunto dos xy pertencentes a R2, tais que, quem é f de xy? Bom, f de xy está entre 4 e 9. Então, f de xy será maior a 4, igual a 9. Se você quisesse fazer direto isso sem utilizar o gráfico, poderia também, tá? Bom, então, o conjunto dos pontos do R2 faz que a f de xy é x quadrado mais y quadrado. Então, tais que 4 é menor ou igual a x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 9. Ou ainda, xy pertencente a R2
Isso aqui é só para deixar no formato de uma equação de uma circunferência. Tá? Pronto. Que região é essa? Bom, aqui está a imagem inversa. Pronto, está determinada. Agora, no plano, se pedisse para eventualmente representar essa região, a gente poderia. Seria qual essa região, né? Seria algo assim. Primeiro, avaliar essa condição, x² mais y² maior ou igual a 2 ao quadrado. Quando eu considero igualdade, eu tenho uma circunferência centrada na origem e raio 2. Então, vamos imaginar aqui. Circunferência centrada na origem e raio 2. Isso no plano. Só que como eu quero os pontos que cumpram essa desigualdade, então estou pensando na região de fora, incluindo a casca. Agora, quando eu avalio esta outra desigualdade, se eu considero a igualdade, eu vou ter uma circunferência centrada na origem, cujo raio é 3. Certo? Então, cujo raio é 3. Só que neste caso é menor ou igual, então você está pegando toda a região interna, incluindo a casca. E como eu quero que as duas condições ocorram simultaneamente, então, de certa forma, eu tenho que fazer a intersecção entre dois conjuntos. E ao fazermos essa intersecção, a gente obtém esse conjuntinho aqui, que é o que a gente chama de anel. Tá bom? Então, isso aqui representará a imagem inversa do intervalo 4,9 através da nossa função. Bem, e a imagem direta, ou a imagem desse conjunto através da nossa função? Percebam que isso aqui é uma equação de uma elipse, né? A equação de uma elipse. Bom, então, vamos colocar aqui ao lado. Fazer novamente um gráfico para intuir inicialmente, né? Vamos dar um zoom aqui. Imaginemos que eu tenha o gráfico da minha função, que é representado através de um paraboloide. Faz quando que tá bonitinho aqui, tá, gente? Isso aqui você vai para infinito, tá? Então, essa casca toda aqui. Bom, o que eu estou pegando no domínio é a equação de uma elipse, já que a equação é x² sobre quem? Deixa eu só verificar aqui. É x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1. Tá, então, x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1. Essa equação, então, como eu falei, ela representa uma elipse. No fundo, como é que você enxerga isso, né? Aqui é 3², aqui é 2² igual a 1. É uma elipse no plano da base. Ok?
Ou ainda, no eixo X eu vou ter 3 aqui, e lá menos 3. E no eixo Y aqui eu vou ter 2 e aqui menos 2. E aí eu vou ter essa elipse aqui. Certo? Bom, o que está perguntando é qual é a imagem dessa elipse através da nossa função. Ou seja, para cada pontinho aqui, eu vou ter uma imagem correspondente no gráfico. Certo? Então, eu vou ter, de certa forma, uma curva sobre a parábola. E claro que essa curva vai me fornecer uma imagem, que é um subconjunto dos reais. A questão é, qual é esse subconjunto dos reais? É isso que está sendo pedido a questão. A imagem, no fundo, terá que ser um subconjunto dos reais. Vamos trabalhar, então. No próximo frame. Então, nós queremos determinar o f de x, que é o conjunto dos f de xy, tais que xy pertence a x. Bom, mas o f de xy é o conjunto dos pontos da forma x² mais y². E o xy pertencer a x significa dizer que x² sobre 9 mais y² sobre 4 tem que ser igual a 1. Tá certo? E aí, tem como estimar, decidir onde estão esses pontos? Bom, se tu colocares dessa forma, tá valendo. Tá aqui a imagem da nossa função. Mas será que dá para fazer mais uma conta? Vamos pensar um pouquinho. Restringir mais, talvez? A partir dessa igualdade, se nós chamarmos isso aqui de z, né, eu posso, eventualmente, isolar o y². Não posso? O y² sobre 4, por exemplo, é igual a 1 menos x² sobre 9, ou ainda y² é 4 vezes isso aqui. Tá certo? Então, em lugar do y² que nós temos aqui, nós podemos substituir essa expressão. Em outras palavras, nós temos isso aqui. Mais 4, que multiplica 1 menos x² sobre 9. E observem que agora tu até podes colocar aqui x² sobre 9 mais y² sobre 4 seja igual a 1. Mas, no fundo, você já usou isso. Tá? Mas esse z que está aqui, ele é igual a quem? Vamos fazer a continha agora. Z é x² mais 4 menos 4x² sobre 9. Ou ainda, x² menos 4 nonos de x², aqui tu pode tirar o mínimo, né? Vai ficar 5x² sobre 9 mais 4. Ok? E isso vai fornecer, de certa forma, valores para x. Tu quer saber onde isso varia, né? Então, aqui tu pode escrever 5 nonos de x² mais 4. E tu pode pensar mais um pouquinho. Se eu tenho pontos de uma elipse, o x ele vai estar variando onde? Ora, o x vai variar de menos 3 a 3, assim como o y varia de menos 2 a 2. Então, tu podes vir aqui e colocar o seguinte, tal que o x varie entre menos 3 e 3. Então, a nossa tarefa passa a pensar no quê? Qual é a imagem dessa função, ou melhor, a imagem do intervalo menos 3, 3 dessa função. Ok?
Acho que até fica melhor você fazer até aqui, ok? Até a parte final, digamos assim. Pois bem, a imagem desse conjunto através dessa função, né? O gráfico dessa função, 5 nonos dx quadrado mais 4, no fundo vai ser uma parábola, que é 5 nonos dx quadrado, transladada 4 unidades para cima. Então vai ser algo assim. Tá? X, sei lá, vou colocar aqui y, encarando isso aqui como uma função do plano. Agora, a imagem do intervalo menos 3, 3, por essa função, digamos que aqui esteja o menos 3 e aqui esteja o 3, né? Menos 3 e 3. A imagem do 3 vai dar um valor. Deixa eu só escrever bonitinho. A imagem do menos 3 vai dar um valor, que vai ser o mesmo valor da imagem do 3. Ok? Nesse caso, basta substituir o x por 3 aqui para você saber esse valor de y, que vai dar, na realidade, 5 vezes 3 quadrados sobre 9 mais 4. Quarta quarta, 5 mais 4 dá 9. E, no caso, a imagem desse intervalinho vai dar quem? Vai dar exatamente esse intervalo em azul, através dessa função. Ou seja, vai dar um intervalo 4 até 9. Pronto. Então, essa é a imagem de x através da minha função. Então, aí você tem que manipular algebricamente o que você tem, de modo a obter precisamente a imagem do conjunto x através da função dada. Tá certo? Então, aí está o exemplo, o item A, né, da questão número 8, resolvida. Observe que tem o item B, que você vai ter que pensar de maneira similar, e o item C. Tá certo? Eram essas duas questões que eu tinha que esclarecer. Se continuar a surgir dúvida, por favor, escrevam, fico à disposição. E se quiserem marcar uma reunião para tirar dúvidas, também fico à disposição. Então, um abraço a todos e até a próxima.